Então cá estamos nós outra vez, hein? Mais um ano, mais um quilo, mais um ordinário. Como já devem ter reparado, o último ordinário do ano, neste caso o primeiro, porque tal como um filho de monarcas sai sempre atrasado, tem sido uma retrospectiva humorística das personalidades que de alguma forma estragaram o ano em questão. Infelizmente, como já é o terceiro ordinário destes que faço, fui-me apercebendo de certos padrões que são, a menos que essas personalidades faleçam, o que infelizmente não se tem verificado, as ditas tendem a ser quase sempre as mesmas, o que lamentavelmente rouba a imprevisibilidade e graça a este formato. Afinal, quem é que poderia imaginar que um gajo, quando tem muito poder e poucos escrúpulos, e são sempre gajos, no ano a seguir tem ainda mais poder e ainda menos escrúpulos? Sim, estou a pensar no Elon Musk, pelos vistos também há juros compostos para a falta de caráter. De maneiras que este ano, e provavelmente daqui em diante, o ordinário de fim de ano não irá apenas escarnecer quem estragou o ano, mas também recordar quem ou o quê que o marcou, inclusive é pela positiva, porque dizem os TikToks que as boas memórias fazem bem à saúde mental. Por isso, sem mais demoras, venha à lista. Uma das figuras de 2024 foi José Castelo Branco. Sim, o ano 2024 e Betty Grafstein têm algumas coisas em comum. Ambos estiveram à mercê de líderes tiranos, ambos têm os dias contados e ambos foram marcados por José Castelo Branco. Porém, não é fácil classificar a relação tóxica entre Castelo Branco e Betty. Violência doméstica, violência geriátrica, tentativa de reciclagem. É que ao longo dos tempos fizeram à Betty o mesmo que fizeram com os oceanos. Encheram-na de microplásticos, o que não é nada pacífico. Felizmente, ela ainda teve força e discernimento para denunciar os abusos. Para a história, fica a lição de que ninguém é melhor do que uma designer de joalharia para dar pérolas a porcos. José Castelo Branco tem de resto um histórico de violência maior que os lábios da própria Betty. Sem contar com as agressões ao bom gosto, ao bom senso e à lei de claro, só em 2024 Castelo Branco apertou o pescoço a um gajo num restaurante no bairro Alto, deu uma chapada noutro gajo na rua e agrediu uma ex-empregada com uma vassoura. Depois disto tudo, como é possível que ainda haja gente a dizer que ele não bate bem? Enfim, quem poderia prever que uma pessoa que anda com alguém pelas joias afinal não é uma joia de pessoa? 2024 foi o ano das eleições mais surpreendentes de sempre. Não são essas. Uns meses antes de Biden, Pinto da Costa foi o primeiro idoso senil do ano a deixar de ser presidente de uma nação de fanáticos. Eu acho que não falo só por mim quando digo que não imaginava ver o Sr. Jorge Nuno deixar de ser presidente do Porto antes do próprio falecer. Além disso, ainda prenderam o macaco líder dos Super Dragões. Para estarmos a viver numa realidade paralela, só faltava quê? O Porto efetivamente sofrer sanções desportivas? E sim, todos sabemos que os dois rivais de Lisboa têm a ficha tão suja como a cidade que os cedia, mas o facto dos sócios de um clube histórico como ao Porto terem afastado através do sufrágio por 80% o líder que mais conquistas lhes deu é sinal que ainda há muito boa gente a quem não interessa ganhar a qualquer custo. Não que os sócios do Porto precisem da minha admiração para alguma coisa, mas fica finalmente reposta alguma coerência. A gastronomia do Porto sempre foi mais carnes e enchidos do que fruta. André Vilas Boas foi quem assumiu a presidência e pelos resultados da equipa nota-se claramente que Assado ficou a perder com esta mudança. Assado do Portimonense, claro. 2024 foi ano de Jogos Olímpicos, mas a verdade é que sem ir à Wikipédia já ninguém se lembra de quem ganhou o quê. Nem interessa! O que fica sempre para a história de qualquer evento internacional são os memes, ou os memes. No caso destas Olimpíadas de Paris, fica o turco do tiro ao alvo cheio de estilo, fica o coitado do francês que encalhou com a sua vara noutra vara no salto à vara, e sobretudo fica a senhora australiana que foi fazer breakdance. E eu sei que vocês não leram, mas no guião eu escrevi breakdance com 4 aspas de cada lado. Não, eu não era capaz de fazer melhor, porque como alguns já saberão, nem a porra do esquema é sei dançar, mas houve ali partes na coreografia dela que pareciam ataques epiléticos. Nada contra, a arte é subjetiva, mas todos nós já vimos crianças a fazer aqueles movimentos de limpar o chão com a roupa enquanto fazem uma birra desgraçada num centro comercial. E essas levam sempre medalhas, babirranho na roupa. E como assim ela sacou-me da dança do canguru? Mas isto é os Jogos Olímpicos ou estamos a fazer mímica no Party & Co? Talvez do ponto de vista técnico possa não ter sido a melhor performance de breakdance. Não sei o suficiente sobre o tema, não posso julgar. Agora, nesta guerra desigual contra o esquecimento, Reagan foi das poucas a ganhar alguma coisa nestes Jogos Olímpicos. Quer dizer, quem nadou no Rio também ganhou doenças. De resto, isso é algo que Portugal tem em comum com a França. Para lidar com um Sena poluído, os franceses fizeram um reservatório na cidade, já nós pusemos o nosso na Rádio Cidade. Para
Para mim, este caso resume 2024. Nos Estados Unidos, um gajo matou outro gajo. Ok, isto seria uma manhã normal de quarta-feira, não fosse a vítima tratar-se do CEO de uma das maiores organizações terroristas seguradoras de saúde do mundo. É que Luigi Mangione, o principal suspeito do crime, teria tudo para receber a revolta popular que se dá a qualquer reles criminoso. Só que aconteceu precisamente o contrário e ele está a ser visto como uma espécie de mártir. Também não ajuda que o rapaz seja academicamente bem sucedido, tenha uma aparência bastante atraente e um carisma irresistível. Nem a Marvel se lembrava, claro que se lembrava, isto é literalmente todas as histórias de super-heróis de sempre. É que num país onde a saúde é privada e insuportavelmente cara, são as seguradoras quem assume, ou não, as despesas de saúde dos clientes. Só que para estas empresas continuarem a dar lucros estratosféricos, é necessário fazer como aquele expresso à solta na Gar do Oriente e abalroar com desprezo uma série de terminais. Sim, Luigi Mangione alegadamente tirou a vida a uma pessoa, mas quantos milhares de outras não terão morrido também com as políticas gananciosas das seguradoras de saúde? Por causa disto, diz-se por terras de tio Sam que é inacreditável e uma vergonha que no país com a economia mais liberal e desregulada do mundo haja tanta gente a não ter qualquer empatia para com os coitadinhos dos multimilionários. 2024 viu florescer um bromance nacional como não se via desde o Almirante Gouveia e Mel. Por razões óbvias, Ruben Amorim só reunia a simpatia e os corações dos sportinguistas. Porém, assim que se soube que o carismático treinador iria sair do Sporting e, consequentemente, deixar de ser uma ameaça para os rivais, todos os portugueses baixaram a guarda e aceitaram por fim o meigo sorriso do jovem mister. Ruben Amorim passou então a ser admirado por todos, exceto os sportinguistas. Não curtiram essa atitude fatela de bazar a meio da época. Em suma, a malta do Sporting deixou de ser bi por quem lhes comprometeu o bicampeonato. Amorim foi considerado o homem do ano para o Expresso, consensual para todos, menos para o diretor do Expresso. Criou Montenegro. Olha, também a Sérvia queria, estamos pena. Ruben Amorim foi então treinar o Manchester United, mas até ver as coisas não estão a correr bem, para regozijo de muitos sportinguistas que veem assim cumprida uma espécie de vingança. É que o plantel do United é tipo uma conta a prazo, demasiado dinheiro investido e não rende quase nada. A situação atual promete dar muitos cabelos brancos a Ruben Amorim, por isso rezamos para que ele ainda tenha o talão do implante capilar. Se há gajo para quem 2024 não foi o melhor ano de sempre, é o rapper P. Diddy. Trata-se de um sujeito que, não sendo o Eminem, sempre foi meio slim e bastante shady. Primeiro foi a sua ex, Cassie Ventura, a vir a público denunciar que durante a relação foi constantemente alvo de violência física, psicológica, sexual, extorsão e coação para consumo de drogas. Tudo coisas que a minha mãe me jurou que só existia nas traseiras do pavilhão da escola. Só que este depoimento encorajou mais de 120 pessoas a finalmente expor as práticas do Sr. Diddy e que resultaram em mais de 20 processos crime e a sua consequente custódia federal enquanto aguarda julgamento. É que há várias testemunhas a relatar umas supostas festas de cariz badalhoco-sexual, as chamadas freak-offs, que eram frequentadas por uma enorme lista de celebridades, por políticos influentes e por alguns menores de idade, nas quais se praticava o consumo de drogas, a sodomia não consentida e até a ocasional verbalização de palavrões mal criados. A polícia fez inclusive rusgas a várias propriedades deste barão do hip-hop multimilionário e numa delas encontrou 1000 embalagens de lubrificante. 1000! Eu desde que soube disto nunca mais consegui pensar noutra coisa. 1000 lubrificantes? Como assim? Eu nunca consegui chegar a meio de um frasco sem que aquela merda ficasse fora do prazo. Inevitavelmente, Donald Trump acaba por ser um dos protagonistas de 2024. Logo em maio, o Supremo Tribunal declarou o culpado de 34 crimes no caso da atriz porno Stormy Daniels. Desses 34 crimes, de resto tantos quanto o número de cabelos verdadeiros que ainda tem, o senhor cujo processo de bronzeamento consiste em fazer waterboard a uma sopa de marisco, obteve apenas pena suspensa. Em julho, num comício, tentaram dar-lhe um tiro nos cornos e, atendendo ao tamanho daquele cabeção e às incríveis tecnologias americanas no que toca ao armamento, o mundo inteiro ficou impressionado pelo atirador ter falhado. Até eu tinha acertado, disse o Stevie Wonder. A bala acertou numa das partes do corpo que Trump menos usa, de resto a intenção do atirador era acertar no cérebro, só que a orelha, sendo maior, estava na frente. Em solidariedade para com este pacote de cheetos senciente, os fãs de Trump começaram a usar também um pence na orelha igualzinho. Só menos nas escolas eles usassem mais os livros que as pistolas. Num debate em setembro, alegou que andavam a comer cães gigantes em Springfield. In Springfield, they're eating the dogs, they're eating the cats. Mas como os factos têm pouca importância para os americanos, Trump tornou-se mesmo o primeiro presidente condenado da história. É por estas e por outras que, quando há furacões tornados ou cheias naquele país, o resto do mundo acredita que é só uma divindade qualquer a tentar puxar o autocolismo. Sem dúvida que em 2024 o episódio mais mediático em Portugal foi a fuga da prisão de Val dos Deus. A PJ disse que esta fuga foi uma organização muito complexa, no entanto os senhores saíram pela janela com lençóis amarrados, tal como um desenho animado dos anos 50. Mais ridículo do que isto só se tivessem escavado um túnel.
Isso aconteceu mesmo? Em 1978, mais de 100 homens fugiram de Val de Judeus por um túnel. Bem, pelos vistos é mais fácil sair de uma cadeia em Portugal do que de uma loja da cadeia normal, que aquela merda parece um labirinto. Este prison break à lusitana contou com a ajuda de cúmplices no exterior que facultaram para a fuga 2 carros atestados e um escadote impecável. Sim, até os nossos prisioneiros já têm mais material do que os técnicos da NOS. Dos 5 fugitivos, 3 já foram capturados, sendo que os 2 primeiros foram os Tugas. Somos claramente melhores a jogar à apanhada do que às escondidas. Eu não sei se repararam, mas depois de terem capturado o terceiro, a comunicação social andou a dizer que já só faltam os 2 mais perigosos. Como se os primeiros 3 fossem uns porreiraços com quem a gente curtia fazer um grupo para ir ao Dr. Y. Essa informação era para quê? Para tranquilizar a população? Já só faltam os perigosos? Bom, assim estou mais descansado. Vou já cancelar as aulas de Krav Maga. Agora, a sério, é óbvio que a raiz do problema são as décadas de desinvestimento nas instalações prisionais. Afinal, se aquilo fosse assim tão bom como muitos dizem, ninguém ia querer fugir de lá. Infelizmente 2024 continua marcado pela guerra na Palestina. Quer dizer, guerra não é propriamente o melhor termo para descrever um fenómeno unilateral. Chamar guerra ao que está a acontecer em Gaza é como chamar paixão fiel e recíproca à relação que tem com ginásios e dieta saudável. O principal autor deste projeto de urbanismo, que consistiu em transformar hospitais pediátricos em montanhas de entulho, é o primeiro-ministro de Israel, Netanyahu, que, como qualquer tirano que se preze, tem um nome a escorrer para o ridículo. A graça do senhor começa com Benjamin, que é um nome que já vem com 20 GB de calduços ilimitados até aos 12 anos, e acaba em Yahoo, que não só é o que diz o Super Mario quando te atira uma banana aos cornos no Mario Kart, mas também um site que é um Google de merda. Na lista de ditadores com nomes divertidos temos ainda Mussolini, que parece um tipo de pasta, tipo rigatoni ou fettuccine, e eu, se não tivesse ido às aulas de história, era bem capaz de ir a um italiano pedir um Mussolini alla campestra. Também o ex-ditador da Síria, Bashar al-Assad, que parece o que se diz quando tens o forno no máximo e a carne está a queimar por fora, mas ainda está crua por dentro. Olha, vais ali num instantinho ao forno Bashar al-Assad. Na China havia um que se chamava Chiang Kai-shek, que parece um espinha de macha a dizer o nome da mítica lavandaria Sankasek. No Gabão houve um que se chamava Bongo, igual aos sumos de frutas da nossa infância. No Camboja havia o Pol Pot, que é o que fazem as galinhas. Pol Pot, Pol Pot. E Salazar é um utensílio de cozinha tão útil como um espanador ou uma mopa. Talvez não fosse má ideia Netanyahu aprender sobre este tema, já que as suas bombas têm levantado demasiado pó para quem tem como intenção fazer uma limpeza. E eu passei aqui o vídeo a falar do 2024 do mundo, mas e o 2024 do meu mundo? É que este ano teve mudanças que abalaram os pilares identitários da minha pessoa. Até não é que em 2024 abriram no Parchal um Continente, um McDonald's e um Aldi, ao lado do Lidl, da Staples e da Oma que já havia. Então, mas isto é o Parchal ou é Alfragide? Toda a vida gozaram comigo por esse é do Parchal e que ninguém queria saber daquilo, e agora até já me perguntam se a minha mãe não quer vender a casa. Em 1990 construíram uma ponte nova para irem para Portimão sem passar no Parchal e agora já querem vir ao Parchal de propósito. Antigamente a única forma de haver fibra no Parchal era se fôssemos ao Solmar comprar um pacote de lentilhas, e agora até quando estou a cagar apanho 5G. Estádio novo, cemitério novo, jardim novo, para o ano acabam a eletrificação da linha do comboio e em vez de 80 já ficamos só 40 anos atrasados. Enfim, foi um bom ano para o Parchal, mas também foi para mim. Fui à Bélgica de avião, cumprindo finalmente a premissa dessa mítica canção infantil. Terminei a tour do Pequeno Problema com espetáculos de norte a sul. Eu e a minha equipa da Kilt estamos quase a disponibilizar para vocês o sol do Vou Ficar, e ainda lancei no meu Patreon dezenas de vídeos exclusivos como este. Desta voo parece que fechamos bem e o fechado não existe. Sim. Parece que Era a primeira vez. Tu ligaste para eles na segunda-feira, a dizer que era para hoje, não é? que era para quarta-feira. E está fechado. E quarta-feira é folga semanal. Terça e quarta, 2 folgas semanais. Será que é este? Parabéns, João. Parabéns. Parabéns por Segunda teres vez que tudo. feito a reserva novamente de um restaurante que está fechado. Esta merda. Nunca tinha Que visto. tamanho de pacote de batatas é este? É o padrão, não É o padrão no UK? É porque é individual, é tipo para tu comeres de Eu uma como um vez só. pacote de batatas com 4 vezes o tamanho disto é individual para mim. Certo, por isso é que depois não consegues fazer sprints. Mas isso é outra história. Isso é outra história. Já sabem que podem apoiar-me e ter acesso a estes conteúdos em patreon.com/Dário Guerreiro por apenas 2€ por mês. Muito obrigado ao meu amigo Ruben Remédios por continuar a alinhar nestas macacadas. Obviamente à minha equipa na Kilt. Muito obrigado também a todos vocês por terem continuado a acompanhar as minhas cenas e que no mínimo 2025 seja melhor que 2024. Para mim e para todos vocês, votos de um bom ano e adésinho!